O Kid Vinil, que é sensacional. E, olha, vamos esse show... relembrar os anos 80 e comemorar os anos... Eu sei tudo, cara. Não, é o seguinte, os shows são... muita festinha. Quer ver? As velhas, as novas e as outras. 100% mais ou menos. Exatamente. Essa camiseta é sensacional. Essa camiseta, sabe o que é? O Heitor Werneck, da Escola dos Divinos, Conheço tá ele. fazendo os figurinos pra mim. A gente tá bolando uma coleção de camisas. E essa daqui é um dos ensaios. Que legal, 100% mais ou menos. A banda toca com uma escrita assim, eu só tô aqui por dinheiro. Que é muito boa também. Continua usado, né? Vem cá, você encontrou a fórmula do amor? Porque tu tá procurando essa fórmula desde essa época. Que ano que você lançou essa música? Olha, Adriana, isso é de 85. E agora? 2004, já Isso deu é o pra achar a seguinte, fórmula? amor é uma questão de treinamento, entendeu? Tu acha? É, exatamente, você tem que treinar bastante. É uma questão de prática. É? Entendi. Nós vamos falar Eu disso. acho que nem ex questão, é até ex, bacana- ex não pode, não sei. Bacana pode até não, ser, eu mas acho civilizado, mas eu não consigo eu ter tenho essa muito, sensação eu tenho de... muito apreço por tudo que aconteceu na minha vida e as pessoas que passaram. Elas, Claro, a carinho. soma disso é o que eu sou hoje e graças a Deus eu gosto. Mas eu não acho, assim, eu acho muito difícil pra pessoa que tá com você hoje entender isso. Então Babi, eu você já fala de respeito... sexo com um amigo homem? Não. Não dá pra falar desculpa, ali. mas... Não, Babi, assim, vamos marcar peraí, um papo calma, mais calma, tarde. calma. Você tá deixando Na de ser verdade, amigo, eu me amiga de posicionei certas mal. pessoas Amigo pela homem, pessoa eu que tá me do seu lado posicionei hoje. muito mal, né, André? Pode Não, me amiga Não, não. Eu posso, heterossexual, se a pessoa heterossexual. precisar de mim... Ó, o Roger fez uma pergunta boa aqui. Se eu tô deixando de ser amiga de pessoas com quem eu já me relacionei por causa do meu marido hoje. Não. Na verdade, tem muita gente que eu não vejo porque eu não vejo. A vida vai passando e hoje em dia ninguém se encontra mesmo. Infelizmente. Não, logicamente, jamais vou passar reto de alguém que já fez parte da minha vida, porque eu não sou esse tipo de pessoa. A não ser que tenha me feito muito mal. Tá, mas não precisa dividir enfim, mesmo. graças a tá Deus, falando da não. vida e Mas conhecer olha, tem- namoradas, Mas não vou tarará. ficar de tititi, Mas tipo, por que não ser somos amigo? cúmplices, porque eu já também temos tenho uma... namoradas que eu sou amigo até hoje e Mas não tem, depois eu acho que não depende existe muito da problema forma nenhum. que foi a sua relação. Se foi uma relação saudável e vocês Exatamente. terminaram numa boa, tudo É bem. isso Tudo aí. bem, lógico. Agora, se terminou numa boa, por que não Ô, continuou? Adriane, eu sou da opinião Ah, que mas aí amor... é mais complexo. Fantasmas, por Amor definição, não não acaba. morrem. Peraí, que o André tá dizendo como é que é. Tem uma amiga que diz que fantasmas, por definição, não morrem. Então aquelas pessoas que estão ali ainda assombrando... Entendi. Não, eu mas aí sei. é Porque eu acho Isso tá complicado resolvido, isso. né? Eu acho complicado em relação de ex atual, todo mundo junto sabe na o que é, mesa ô, de Babi? domingo, não sei. Eu acho meio familhão demais e família é aí- outra coisa. Não, aí não é o terça, caso não também de de você ficar domingo. convivendo diariamente. Mas aí você tem uma boa relação, né? Mas eu eu acho quero que porra, saber da relação, Babi e da acho que Eliana foi. agora. Eu acho que essa questão não depende muito da gente, sim do parceiro que tá do lado. Por exemplo, se a sua namorada te ama de paixão, se incomoda com o teu relacionamento com as ex, eu acho que você pode não cortar totalmente, mas você pode abdicar certas coisas como essa em função desse teu novo relacionamento. Porque o que importa é o que tá agora, né? Não sei. Eu acho que o mais Mas importante é você eu tá sou um tudo pouco aqui. frio, porque antes do começo de um relacionamento novo, eu já sou amigo dessas ex-namoradas. É ok. Então, se ela tá me aceitando como namorada, ela tem que aceitar do jeito que Tudo? eu sou Você também. não muda nada? Mudo, claro, mas eu não vou deixar uma amizade em função de uma pessoa. Nem que Eu essa não vou pessoa deixar. de vou paixão deixar. te ame, seja a pessoa mais legal do mundo, mas se incomode com isso. Mas não, sabe o que é, gente? Tem gente Você não que chega... deixaria? Não, Mas peraí. tem Você ex-namorada não que deixaria? Vou chega... convidá-la, lógico, para um almoço de domingo. Ah, então tá bom. Obrigada. Ah, entendi. É Nem falar de diferente. sexo, Mas, né? Adriane, tem Oi. ex-namorada que chega, o André sabe disso. O problema da mulherada em especial, gente. Mulheres, vamos nos unir mais, assim. Porque Esse pedido eu problema faço da desde o primeiro dia que eu é comecei o programa, porque ex- homem é unido, mulher não é. É verdade. A gente precisa aprender. Por favor, a gente né? acaba ficando vendida, É que porque tem Por umas isso que eu meninas gosto que de ter chegam amizade com muito mulheres. acima. Porque mulheres Você- são amigas que se dão muito valor, são amigas fiéis. É porque vocês são eu conheço a sua competitivas. esposa Ai, não sei. e acho ela uma pessoa sensacional. E é você- super segura. E ela é segura, mas porque você deixa ela segura. Aham. Agora você Exatamente. não vem me dizer que você, há 15 anos atrás, quando você era o terror do Rio de Janeiro, tu pegava todo mundo no meio dessa conversa, Cite tu ia do... Hã? 100% de Cite nomes. aproveitamento. Cite nomes. Não, não vou ninguém, falar, rapaz, ninguém se pode liga. falar. Eu nunca deixei Felipe, faltar tu não me nada engana, lá em não. casa. Tu não me engana, não. Agora, Eliana, você é capaz de falar sobre sexo com uma amiga, com um namorado ou com um amigo gay? Olha só, eu prefiro literalmente falar com a pessoa que está do meu lado. Eu acho que você resolve uma série de questões, conhece mais o seu parceiro,
Mas não dá um pouco de aflição falar de coisas mais íntimas ou dúvidas? Com quem? Com o seu namorado? No começo, você tá namorando há pouco tempo. Quanto tempo você tá com ele? Eu acho que o mais importante de tudo num relacionamento é o diálogo, em todos mas os logo de sentidos. cara a gente já vai ficar falando De cara como? Eu acho que em um mês já é suficiente pra você conversar de tudo. Não tudo. tem porquê. Eu acho que o relacionamento só cresce E quando você não tá namorando, você fala com quem? Aí eu prefiro falar com amiga. Eu prefiro falar com amiga. Com certeza, pessoas que eu confio. Ou com a minha irmã. Tenho minha irmã 10 anos mais velha do que eu, que tem muita experiência. É verdade, tem irmã. Tem filhos e tudo mais. Então eu converso ou com uma amiga, ou com a minha irmã, ou até com a minha mãe, que apesar de ter 62 anos, é uma Vocês pessoa falam de extremamente de tudo. nem eu Desde e o minha mãe. princípio. Desde o princípio. Babi, Olha, você Adriane, fala com amigo gay, com amiga ou com o namorado? Ou com Eu amigo? fiquei pensando sobre isso. Você me perguntou se eu falo com um amigo. Eu, como você, não acredito em amizade 100%. É muito mais ou menos. É muito essa camiseta do Léo Jaime de hoje à noite. Muito bem mais ou própria menos a entre relação homem e entre mulher. homem e mulher. Entre homem e mulher não tem. Pô, ficou bêbado, ferrou. Entendeu? Não, é verdade. Olha, o bem falado, Existe Babi. verdade. Você é uma menina bonita. Não existe. Gente, se vocês discordarem, pode levantar a mão, hein? Discordou da Não, conversa, eu nós acho que- estamos numa arena, hein? Discordou da Eu acho conversa, assim, levanta a mão aí. o caminho da gente, a vivência da gente, tem coisas que é mais legal perguntar pra uma amiga, assim, você já passou por isso também com um cara? Porque ela vai te dizer como mulher, se ela já sentiu se tocando aqui, se tocando ali. E tem coisas mais ousadas, assim, que às vezes é melhor falar com um amigo gay. É, eu também acho. Olha aqui, Eles eu tô na são mão. mais diretos. Por exemplo, dicas de sexo revela tudo aquilo que os homens nunca terão coragem de lhe contar. Porque eu concordo que os homens escondem e não dão bandeira. Eles escondem o jogo sim. A mulher é mais bandeirosa, a mulher fala um pouco mais, o homem esconde o jogo. Mas eles são doidos pra você descobrir. Isso é sensacional, porque no fundo o cara quer muito que você descubra aquilo que ele não vai contar nunca pra você. Cantadas infalíveis. Você tem malhado? Me mostra o seu bíceps. Aê! Peraí, A mulher chegar lá, deixa né? eu tirar esse fio solto aí da sua calça, ó. Tem um fiozinho meio solto aí da sua calça, deixa eu tirar. A pegada, aprenda a usar... Muito mais que isso. Então, assim, gente, sexo é um carinho no rosto, é um chega mais, é um cheiro, já é sexo. Mas é Isso mulher. pode rolar Isso é a durante... mulher. Eu acho também. Adriane, Isso É a pode mulher rolar sim, o homem não durante- acha não. Eu vou 40 dizer, anos casado. eu protesto. Adriane, Pera lá. Eu protesto. Calma, Léo Jaime. protesto André também. Fischer tá aqui, Eu ele fez protesto. uma pesquisa vasta. Tá tudo aqui na minha mão. Dicas de sexo pra mulheres por um homem gay, diga lá. Eu o acho que homem tem- aceita um carinho como sexo? Eu acho que tem uma coisa que é. Olha a resposta, era bom. Adriane. Não, Olha a era bom resposta. saber que, assim, pelo menos entre os homens gays, você quando fala que transou com alguém, com certeza não tá implicado que teve uma penetração, nada disso. É um contato sexual Vamos falar que do hétero. inclui isso aí tudo. Eu acho que o homem heterossexual costuma ter essa. E eu acho que as mulheres, muitas vezes, também, acabam se referindo ao sexo ali quando tem penetração, quando só consideram o sexo completo quando tem penetração. Eu acho que o sexo é completo quando ele tem prazer, né? Quando ele tem, sei lá, gozo, mas eu acho que não necessariamente você precisa chegar até lá pra considerar isso aí. Dá pra fazer um monte de coisa, dá pra você ficar brincando ali nas preliminares Se você sentir- muito tempo. Mas você dá interromper boas aqui. dicas aqui pra mulher enlouquecer um homem na cama. Sentir que o outro tá excitado, gente, Hã? já é sexo. É. Agora vem cá. O homem, ele de fato quer que a mulher enlouqueça ele na cama ou ele quer enlouquecer a mulher na cama? Eu acho que se a gente tava até na semana passada falando sobre isso, né? E aí os rapazes aí ficaram meio assim, fico meio assim se a mulher chegar. Eu acho que o homem tá esperando que a mulher tome a Você continua iniciativa nessa mesmo. opinião? Acho mesmo. Eu acho que a mulher que toma uma atitude de chegar lá, eu acho que ela tem mais poder ali dentro da relação, fica uma coisa mais de igual para igual, não ficar ali só ela, né, esperando que o cara faça tudo. Acho que a mulher tem que chegar lá mesmo, ajudar, ser um diálogo sexual, que acho que tem que acontecer na cama, não esperar só que um tome a iniciativa. E afinal, o tamanho é ou não é documento? Essa dúvida é masculina ou ela é feminina? Eu acho que ela é de todo mundo. E eu acho que sim, você tem que relativizar isso aí, mas também dizer que isso não é uma coisa importante.
Não é uma coisa importante. Dizer que não é importante é tapar o sol com a peneira. Vou passar pra vocês tudo isso eu agora. acho que sim, acho que o tamanho influi. Acho que Aqui no livro você fala sobre tamanho, sobre as dúvidas Sim. femininas e masculinas. Sim, eu acho que Mas o homem tem mais obsessão pelo próprio do que a mulher, né? Eu acho que preocupa mais ao homem. As mulheres têm um discurso mais ou menos formal dizendo que não é importante o tamanho, mas eu acho que isso nem sempre é verdade. Acho que para algumas mulheres realmente o tamanho não é importante, mas para outras mulheres isso é importante sim. Vamos lá, vocês aí podem começar a falar. Primeira coisa. Vai, Léo. Primeiro a parte. Esse negócio de preliminares pressupõe que existe um começo, um meio e um fim. Pra mim não tem começo, meio e fim, não. Pra mim a diversão é diversão, entendeu? Não tem um caminho que tem que chegar em algum lugar. Estar ali curtindo a pessoa é que é o negócio. Então tudo pode ser preliminar. Há quanto tempo? Casado 3 anos, mas que eu já conheço ela há 10. 10. É. Tá. Eu acho que não tem esse negócio de preliminares. O que tem é o seguinte, é você estar curtindo a pessoa. E sentidos são 5. As pessoas se ligam muito no visual, né, no que elas estão vendo e tal. Ou então tem uma meta a cumprir, que é chegar ao orgasmo. Eu acho que a ideia não é essa. A ideia é ficar curtindo a pessoa, curtindo o envolvimento. A outra coisa que eu acho que mais excita um homem, pelo menos a mim, eu acho, é o orgasmo feminino. Dificilmente tem uma coisa que deixa o homem mais interessado na mulher do que o prazer dela. Entendi. Então acho que também essa ideia do cara que tá chegando Até ali... porque o homem se sente muito bem, né? Quando ele faz a mulher ter Fica bom, orgasmo. né? Os dois começam a se A entrega é muito importante. Tanto para o homem quanto para a mulher. Então, os dois se entregarem, eu acho que é fundamental para os dois terem prazer. Sobre a questão do tamanho, na peça que eu fiz lá com o Eduardo Martini, que eu escrevi, até na parte do meu texto... Cuidado com o que você vai falar, nós estamos ao vivo, eu falei que não tinha esse momento de tirar a criança da sala, então se liga. Vou leve. Na medida do possível, que vai estar até sábado agora, sábado e domingo em Santo André, no Teatro Municipal, tem aquele texto que eu falo, todo mundo fala do tamanho do homem, mas ninguém fala do tamanho da mulher. Entendi. Ou seja, para as mulheres que fazem aquele negócio, como é que se chama aquilo? Pompoarismo. Se consegue segurar uma caneta, atira a bolinha qualquer coisa de é um tamanho bom. Entendeu? Entendi. Agora, de repente, Pompoarismo. se a mulher não tem essa força, essa habilidade toda ali, talvez ela precise de uma coisa maior. Agora, cada pessoa é diferente, cada pessoa gosta de uma coisa e esse gosto vai mudando ao longo da vida. Então, numa relação também, não é porque você gosta de uma coisa hoje que daqui a um ano você vai continuar gostando. Eu acho que o importante é ter novidade. Os dois saberem que é uma pesquisa eterna, é uma brincadeira eterna, é criatividade. Casal que seja, claro, saudável, se respeite, que fale bastante, que invente, que não tenha vergonha. E se conhecer, falar abertamente, sem censura, sem Mas ficar isso as pessoas acham que é o mundo meio do artista. Todo mundo, né? Em geral, as pessoas falam, esse mundo dos artistas é um mundo muito moderninho, liberal, né? é moderninho, fala-se de tudo, pode tudo. Ele me olhou assim. Mas é porque você o mundo que é concorda com o que eu retratado. tô dizendo, Eliane? Não, eu não concordo. É o mundo que é retratado. É o Rogério- mundo dos artistas, mas é o mundo de todos. Todos fazem isso. Todos namoram e terminam um namoro e começam a namorar. Verdade. E terminam outro namoro. Todos têm. E às Roger. vezes ficam e não estão namorando. Mas a gente não. A gente não pode. Porque quando você fica com uma pessoa e é fotografado, ela passa automaticamente a ser a sua nova namorada. Então você não tem... A própria mídia, o próprio circo faz com que você comece um namoro. Você ainda nem estabeleceu com outra pessoa e você tá começando um namoro. Mas eu quero falar uma outra coisa de sexo, que eu acho que é muito importante também, Adriana. Você falou, com quem você fala de sexo e tal, e sexo na juventude, e as pessoas estão fazendo. Uma coisa que é muito importante, eu acho, na minha opinião, é se falar de sexo em casa. Porque hoje, tá até nessa semana na capa de uma revista, as adolescentes estão ficando grávidas, um número que é estrondoso. Por quê? Porque tem que ter essa educação, os pais têm que ter abertura para falar com elas, com eles, imagina, com os adolescentes. transporta tudo isso para aquela família que de repente não é estruturada, que acontece muito no nosso Exatamente, país. mas é isso. Tem vergonha de falar com os pais. E tem vergonha e depois vai um dia aparecer grávida em casa. E qual vai ser a vergonha maior? Ter falado, e daí quando com 14 anos, com 15, com a idade que quer que seja, a primeira experiência... Você ter essa primeira experiência, mas com responsabilidade. Aliás, Usa a você camisinha, estava numa campanha de colocar educação sexual logo no primário, nas escolas. Eu não sei se isso já aconteceu. Tá rolando, Já tá tem um rolando? projeto que... Adriano, eu acho que ao invés de educação sexual,
Tinha que ter educação amorosa, porque o sexo é a melhor expressão amorosa que existe. Mas não é para ser pensado como um assunto à parte, como um assunto reprodução. Sexo é amor. É o melhor jeito de se amar, através do contato físico, dando prazer, dando o seu amor a outra pessoa. Quero ouvir a Eliana um pouquinho. Fala, Eliana. Eu acho a tua colocação perfeita. Principalmente quando a gente atinge um estágio mais maduro e sabe exatamente que outra pessoa nos ama realmente. Porque, falando um pouco de adolescente, eu acho que ainda as meninas e os meninos ficam meio assim, será que é a hora de eu fazer pela primeira vez? Será que é a hora? Então, tudo isso eu acho importante ponderar e acho importante você ter certeza que essa pessoa que está do teu lado realmente te ama. Porque, de repente, você acaba se desiludindo, acaba sofrendo, acaba se magoando, não é? Mas, Eliana, pra você, numa relação, o sexo é fundamental? Lógico. Heitor, fundamental? Sim, fundamental. Eu acho importante a gente não perder a certeza de que é um aprendizado eterno. A gente nunca vai parar no tempo. Então, como o Léo falou, a gente gosta de uma coisa um dia, mas não vai gostar de outra. A gente tem que ter criatividade. E eu não acho que seja a coisa principal num casamento, por exemplo. Casamento, para mim, é muito mais companheirismo e amor e cumplicidade do que sexo, entendeu? Sexo, a gente, até no início, quando você tá apaixonado, é muito importante. Você não quer sair do lado da pessoa, você encosta, já fica excitado, já tem uma outra relação. Um casamento mais prolongado, você tem que descobrir dentro dessa relação o que te interessa, aonde você vai conseguir fazer a sua parceira sentir prazer, assim, você tem outras coisas, você fica com uma vida mais atarefada, às vezes você se esquece dela, ela esquece de você, então é importante a gente estar muito atento para não deixar essa relação... Eu acho que essa grande mobilidade que existe nos jovens, de uma hora trans aqui, outra hora trans ali e tal, primeiro é porque eles ainda não têm a experiência que a gente, que é um pouco mais velho, já tem e que já sabe que a coisa não é só sexo, porque se você tiver só sexo, você não vai ser feliz, você tem que ter alguma coisa além disso. Então, eles têm sofre-se um pouco da síndrome de Peter Pan, porque se é jovem, você acha que você vai ser jovem o resto da vida, então você vai ter sempre uma menina bonita e tal, e não vai. Se você se unir uma pessoa, essa mulher, né? ela vai ter um desenvolvimento, ela vai ter até um desenvolvimento físico que você vai ter que ir em busca de outras coisas pra te dar tesão nela. E essas outras coisas que são importantes dentro de um relacionamento estável. Tá, agora eu quero saber das meninas aqui. Só uma coisa, da Eliana e da Babi. Eu fiz essa pergunta pro André. Aliás, tem uma pergunta muito boa aqui do pessoal que tá em casa. Mas das duas meninas, o tamanho é importante para o homem ou para as mulheres? Olha, o que o Léo estava falando, o tamanho, ele é importante para os dois. Por quê? Não é que ele não tem que ser o tamanho grande, o tamanho médio ou o tamanho pequeno. Porque isso é relativo para todo mundo. O pequeno para um, é médio para outro, é grande para outro. O grande é impensável para um, é médio para outro e pequeno para outro. Enfim, então, a partir da constituição física, como eu sou como mulher, como o meu homem, amor vai ser como homem. É igual, você já brincou de Lego? É igual, o encaixe tem que ser perfeito e tem que sustentar a estrutura. Se o encaixe for perfeito, combina, de qualquer tamanho. Concordo? André Fischer, vamos lá. Só tem os pequenos absolutos e os grandes absolutos também, né? Pequenos absolutos e grandes absolutos. Eu já coloco como aberrações, né? Aberrações da natureza. Anomalias. Aí sim é caso da medicina. Eu tenho uma pergunta aqui super bacana da Fernanda, do Rio de Janeiro, de 17 anos, perguntando se você já deve falar de preservativo durante as preliminares. E eu acho que você não deve, durante os preliminares, já prever o que vai estar acontecendo lá no final. Acho que é você, né, tirar um pouco a graça de que, você já botar na cara que vai terminar numa penetração, que vai ter que botar preservativo. Acho que você não fala não, Fernanda. Deixa a coisa acontecer, mantém o preservativo lá à mão ali, né, próximo, mas não fala, porque não de fala repente no começo, só fica não. nas preliminares, Fernanda. Pois sabe lá, se o rapaz se entusiasma, goza antes, você nunca sabe. Então não toca nesse assunto antes, não para, vamos botar a camisa. Não, deixa acontecer, coloca durante o ato, né? Entendi. E essa nossa conversa, obviamente, que desperta muito a curiosidade do adolescente, mas eu queria focar um pouco no pessoal que está casado há mais tempo, que também tem muita dificuldade de falar desse assunto. Não é só o adolescente que tem dificuldade, os pais da gente, que é o que a gente estava falando ali. Quem é que estava comentando que conversa com a mãe? Quem é? Eu converso com meu pai e com minha mãe. Sim. Eu converso com todo mundo. Tocou esse assunto.
Mas que eu até falei da família brasileira, né? Que o pessoal que tá casado aí há 20 anos, há 15 anos. Como é que é? Eu acho que muitas mulheres têm medo A mulher de... também quer seduzir o marido dela, ela quer ser outra mulher que Não o tem marido. que ter medo de parecer que é uma profissional, não tem que ter isso não. Acho que você, quando tá ali na cama com o teu parceiro, você tem que dar tudo, né? De você e esperar Eu tudo. concordo, mas desculpa, só completando isso que você levantou, Adriane, eu acho que aí é uma questão muito mais cultural e de educação na época das nossas mães. Pessoas que já são casadas há 20 anos atrás não tinham uma educação tão aberta e tão tranquila, né? E tão discutível como a gente tem ultimamente. Tantas informações. Então, sem dúvida alguma, para as nossas mães, para as avós, para as tias, as pessoas mais velhas, há sim uma barreira e uma dificuldade um pouco maior de se falar no assunto. Mas nada que uma filha moderna como você, eu, Não pessoas... adianta, na minha mãe não adianta não, a a gente minha é possa... turrona. Ok, mas a gente possa até, de uma certa forma, dar uma pitadinha, uma pimentadinha no relacionamento dos dois. Olha, eu mas acho que tem isso é uma coisa. importante. Eu também acho que é O importante, pessoal não porque... fala. Porém, você já reparou a quantidade de sex shop que tem por aí? A quantidade Uma quantidade enorme de sex shop por aí. É Mas não verdade. tem ninguém que diga que tem um vibrador em casa. Ah, isso é um outro assunto que ainda a gente vai Então discutir. Eu tô só rola, no começo do livro. vamos chegar lá, Eu tô no né? segundo capítulo. Você Aliás, o capítulo hoje a gente já tá fugindo do tema do Pênis de capítulo. plástico. Não, é o que ela falou. Eu acho que, apesar que tem que ter mulher, eu acho que existe muito machismo ainda. Porque o pai ainda sempre tem aquela coisa que a filha não pode fazer nada e o filho tem que pegar todo mundo. Ah, não tem, mas isso ainda o menino é Não, criado tem, tem pra caramba. E se a gente, eu acho a que- gente não lembrar que tem, a gente não consegue evoluir. Eu acho- E essa nas nova grandes mulher que tá cidades- chegando? E esse metrosexual, São esse essas novo mulheres, homem sensível? filhas desses pais que chegam grávidas em casa. São É bom essas lembrar mesmo. isso. E outra coisa, o que está ensinando muito jovem hoje também é a internet, porque a internet tem uma pornografia enorme. Ensinando e é um desserviço ao muita mesmo Mas tempo, assim, né? e tá mostrando uma coisa que muita gente não precisava também conhecer. Tem muita bobagem. Tem muita bobagem, mas eu acho que tem coisa que também é legal na internet, você aprende muita coisa. E eu acho que os pais tinham que mudar completamente essa cabeça, esse lado machista Posso falar uma total. coisa? Levantar Pode, aqui Gabi. uma polêmica. Você pode falar em quantos programas você quiser ou pode falar em nenhum. Ah, Eu acho, não sei o que vocês acham aqui, a profissão que é considerada mais antiga do mundo, a prostituição, é altamente dispensável hoje em dia. Ninguém mais precisa se prostituir, porque você pode transar pela primeira vez com a sua namorada e não é vergonha nenhuma não saber transar. As pessoas só se prostituem porque acham um caminho mais tranquilo de ganhar dinheiro, ou têm preguiça, ou não acreditam no seu potencial até em qualquer acredito outra que seja profissão. um assunto, uma pauta eu muito boa da discordo, gente não discutir, sei. mas eu não quero fugir do assunto, senão a gente eu termina o discordo. programa sem falar. O assunto hoje é outro. Não, Adriana, eu só entrei nesse assunto, por quê? Porque ainda tem muito homem que fala, eu não faço determinada coisa com a minha mulher. Minha mulher beija E aí as minhas sai na rua e fica crianças. olhando pra todo E aí mundo. sai na rua e faz outras Entendi. coisas com Que é o famoso, outras pessoas. aquele assunto que a gente, eu vivo Por batendo isso que eu aqui nos entrei nesse homens, eles ficam assunto. até com raiva de mim. Porque eu acho que ainda, os homens ainda, eles têm uma tendência a tá afim da quantidade, por incrível que pareça, e não da qualidade. Ele ainda precisa se autoafirmar, isso não tem a ver com idade. Isso tem a ver com personalidade. Que pode ser 15 anos, 18, 40, 50, o cara ainda... ó, ele tá com uma mulher bacana. Aliás, isso eu não admito e não vou admitir. 2004, traição é o fim do mundo. Mas é o fim do mundo. Ninguém tá com um revólver te obrigando a ficar do lado de ninguém. Isso eu não admito. Pode me chamar de quadrada, de careta, do que for. Não dá pra encarar a traição em 2004. Não dá. Eu acho, pelo menos. Agora é o seguinte. O Brasil vai parar. Lá vou eu de novo com essa conversa. O Brasil vai parar. Dá só uma olhadinha, eu volto em 1 minuto. Domingo Total na tela da Record. 4 da tarde tem Bill Murray e Sigourney Weaver num sucesso de arrepiar. Prepare-se para uma assombrosa aventura, porque os caça-fantasmas vão entrar em ação. 6 horas, o herói mascarado está de volta para combater a tirania e a opressão. Antônio Bandeiras, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones numa superprodução de Steven Spielberg. A Máscara do Zorro. E às 8 da noite você vai conhecer a clínica Metamorfoses. Não acredite em seus olhos. Aqui nada é o que parece. Todos guardam segredos e mistérios que vão mexer com a sua vida. Por favor, eu gostaria de falar com a doutora Diana. Vai estar em casa com
cara da máfia japonesa. O Brasil vai parar para ver a estreia de Metamorfose. Eu falei, domingão, nova programação da Rede Record e o Brasil vai parar. E agora o Brasil vai parar também para conhecer uma convidada especial, que é a Darlene. Vem pra cá, Darlene. Cadê Darlene? Onde está Darlene? Tá. Boa tarde, nossa, que moça elegante. Eu conheço esse cinto. Eu queria Darlene, oferecer essas flores pra você. obrigada. Muito obrigada pelo Dia Internacional da Mulher. Você que é uma mulher tão especial. querida. Não é nada, bem. Obrigada. Eu só desse lado, que esse lado Só tem um desse problema. lado, É. entendi. Aliás, eu repasso essas flores para as mulheres do Brasil. Nada. Todas as mulheres aí. Obrigada pela flor. Nada. Eu vim aqui convidada pela produção pra dar o meu depoimento, né? É verdade. Então, se não virar a câmera pra mim, eu não vou poder falar de verdade. Bom, eu sou a Lene. Eu não sabia se eu vinha pra aqui, eu comecei a pedir uns conselhos pra umas amigas minhas. Todo mundo fala, Lene, vai dar. Eu vim dar esse depoimento, né? Eu nunca consegui chegar lá. Mas lá não é na Barra Funda, eu nunca consegui chegar lá. Se é que vocês me entendem. Esse mulherão todo que vos fala, de 1,80 m, com gostosura pra dar e pra vender, sempre nadou, mas morreu na praia. Nunca em matéria de sexo eu consegui chegar no máximo, sabe? Aos entretantos, nunca aos finamente. A culpa foi da minha primeira vez. Eu acho que todas vocês já tiveram a primeira vez, que foi muito traumática pra mim. Eu namorava um rapaz muito querido chamado Máriozinho. Máriozinho era uma graça, tinha 1,49 m, era um amor de homem. Nós estávamos na cama, ele embaixo e eu em cima, né? Pra deixar bem explicado. Por uma questão de encaixe anatômico, o Máriozinho teve que ficar um pouco mais pro sul pra eu poder chegar no norte nas alturas. E nós íamos lá, Máriozinho, eu e Máriozinho, Máriozinho, eu e Máriozinho, Máriozinho, eu e Máriozinho. Lá pelas tantas, eu vi a respiração do Máriozinho assim, meio ofegante. Eu achava que era pro prazer e continuava. Eu e o Máriozinho, Máriozinho, eu e o Máriozinho, Máriozinho, eu. Aí eu notei que ele tentava falar alguma coisa, mas eu não conseguia entender e continuava. E Máriozinho, eu e o Máriozinho, eu e o Máriozinho. E aí, menina, a mão dele então conseguiu sair debaixo de mim, assim, como um suplício. A mão dele falava. Mas como ela fazia assim, eu falava, ele quer me apertar, né? E aí eu continuava, e Máriozinho, eu e o Máriozinho, Máriozinho, eu e o Máriozinho. Menina, de repente, ele começou a se mexer freneticamente embaixo de mim. Eu falava, meu Deus, é agora. E Máriozinho, eu e o Máriozinho, Máriozinho, eu. E eu não parava, e o homem se mexia, se contorcia, e eu, ai, o Máriozinho, vem. Ela louca, de repente ele parou. Eu falei, minha Nossa Senhora. Saí da posição e vi aquele homem, quer dizer, homem não, aquele meio homem, né, 1,49 m, estatelado no chão. Eu falei, Máriozinho, acorda, Máriozinho. Eu tinha asfixiado o Máriozinho. Eu fiz respiração boca a boca, aperta no peito, tentei ressuscitação, mas nada. Não era só aquilo que estava roxo, sabe? O Máriozinho inteiro estava roxo. Eu tinha matado o Máriozinho sem querer, gente, sem querer. Mas a justiça não quis saber disso, não. Eu fiquei trancafiada 8 anos na penitenciária. E durante esses anos todos eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, como eu tô seca. Tava seca por dentro e por fora. Eu decidi lançar, e é isso que eu tô fazendo aqui, Adriane, no seu programa, o Dia Internacional da Mulher Seca. E eu já até armei... Não ri não, gente, porque quem é seca sabe. Sabe. Você, mulher, sabe o que é ser seca. Sabe, aquela... Sabe quando você ri e não desce essa coisa? A mulher seca é assim. E o nosso lema é: mulher seca unida, um dia será umedecida. E viva o lubrificante. Muito obrigada por essa coisa. Tá? Darlene, obrigada. Manda um beijo.